E aí, como é que a gente vai fazer? A gente não pode quebrar esse pilar, né? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano Miranda, eu sou arquiteto e esse é o nosso canal Meu Amigo Arquiteto. Hoje eu vim trazer para vocês informações sobre nicho de banheiro. O nicho que fica localizado na área molhada do banheiro, né? No box ou numa área onde a gente tem uma banheira. Esse nicho ele é um recorte na parede, ele vai embutido na parede, né? Então a gente faz um recorte na alvenaria e ali a gente vai ter aquele espaço onde a gente pode botar o shampoo, o sabonete, enfim. A gente não tem mais aquela saboneteira, antigamente a gente tinha até algumas de canto, né? Então o nicho veio para substituir, para a gente não ter aquele objeto ressaltado na parede do banheiro, né? Então como é que esse nicho é feito? Esse nicho, normalmente, ele tem uma altura de 90 a 1,15 m do piso, né? A gente pode usar até o próprio revestimento, né, da área molhada do banheiro, um porcelanato ou uma cerâmica, para a gente ter como base essa altura, né? Porque se a gente tem, por exemplo, um piso de 90 centímetros de altura, esse nicho ele pode estar a 90 centímetros. Ele acompanha a paginação desse banheiro, do revestimento do banheiro, e ali ele vai ficar recortado nessa altura de 90. Mas nada impede dele ser um pouco mais alto, né? Eu gosto muito de fazer um nicho na horizontal, né? Não uso muito nicho na vertical, mas ele pode ser feito também na vertical, né? Mas eu costumo fazer na horizontal e na extensão toda da janela, né? Para ele ficar com um aspecto mais retangular e não tão quadrado, né? Mas gosto é gosto, né? Então cada um pode fazer da maneira como quiser, né? Isso aí é muito pessoal também. Se a gente for conversar com o teu arquiteto, tu pode explicar para ele, né, como é que tu pensa essa utilização desse nicho, né? Daqui a pouco tu quer ele mais comprido porque tu vai botar os teus shampoos de um lado, teu esposo ou tua esposa do outro, então pode rolar essa divisão. Ele sendo vertical também é uma opção, né? Mas normalmente se a gente vai fazer esse nicho na parede onde a gente tem uma janela, a gente usa ele mais na horizontal. Se a gente vai fazer numa parede onde a gente não tem janela, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, né? Tem que tomar alguns cuidados antes de fazer ele, né? Principalmente se a gente vai verificar se essa alvenaria ela é uma alvenaria estrutural. Se a gente tiver uma alvenaria estrutural, a gente não vai poder ter esse nicho, porque a gente vai enfraquecer essa estrutura, né? Então isso é um primeiro cuidado que quando a gente propor isso, principalmente numa reforma. Se é um projeto do zero, a gente não tem tanto esse problema, porque a gente já está prevendo isso, né? Agora, se se trata de uma reforma, isso já é um pouco mais complicado. A gente vai ter que ter essa primeira análise para ver se a gente consegue fazer esse recorte, né? Outro ponto que a gente tem que cuidar também é a questão dos pilares, né? A gente pode ter programado um projeto, volto a dizer, numa reforma principalmente, né? A gente pode ter programado um nicho na horizontal e quando a gente começa a quebrar a parede, muitas vezes a gente não tem a planta para analisar isso e a gente vai analisar na obra. Então a gente pode estar quebrando essa parede e se deparar com uma estrutura, com um pilar, né? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente não pode quebrar esse pilar, né? Nunca pode quebrar pilar, né? Pilar é estrutura, então a gente não pode fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai reduzir esse nicho, a gente vai tentar trabalhar com ele com uma altura diferente ou até mesmo na vertical, né? A gente tem que cuidar se a gente tem alguma tubulação passando nessa parede. Normalmente a gente tem essa tubulação na parede do chuveiro, então dificilmente tu vai ver um nicho na parede do chuveiro. É possível fazer? É possível fazer, mas vai ser um pouco mais complicado, né? Ainda mais numa reforma. Outra coisa que a gente tem que cuidar também é a espessura, né, desse nicho, né? A gente tem paredes aí de diversas espessuras, então normalmente o nicho ali ele vai ter mais ou menos uns 10, no máximo 15 centímetros de largura ali para tu conseguir apoiar o teu shampoo. Eu uso sempre 10 centímetros, já é o suficiente. A altura dele também é bem variável, né? Vai de acordo com o projeto, né? Mas eu costumo usar uns 30, 35 centímetros no máximo, que já consegue absorver ali a necessidade de tu apoiar um shampoo. Outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente abre esse nicho na parede é impermeabilizar esse nicho, né? Esse nicho ele tem que ser impermeabilizado. Muitas vezes, no início, as pessoas não impermeabilizavam esse nicho. Mas principalmente se ele é um nicho feito na parede que dá para a rua, né? Porque pensa, a gente está cortando aquela alvenaria, né? Então a espessura dessa alvenaria que era 15, por exemplo, ela vai ficar com 5. Então aquela umidade que vem da rua, ela vai ser mais fácil de passar. Ah, Adriano, mas eu vou ter um revestimento dentro desse nicho. Ok, mas essa umidade ela passa, ela pode passar pelo revestimento, a massa que tu fixou esse revestimento, ela pode começar a absorver essa umidade e soltar. Então,
a gente tem que impermeabilizar a área de box, a área de banheira e também o nicho, né? Eu costumo fazer essa impermeabilização até 1,50 m, onde a gente tem a área molhada do banheiro que a gente chama, e também impermeabilizar os nichos, né? O nicho ele pode ter iluminação, né? A pessoa pensa, pô, mas o nicho com iluminação? Sim, hoje a gente consegue ter nicho com iluminação, né? A gente consegue deixar uma espera de iluminação para a gente conseguir encaixar o nicho e botar uma fita de LED. A fita de LED ela é mais simples de ser fixada, porque ela é bem fininha, mas a gente pode ter também pontos de luminária dentro desse nicho. Normalmente aquelas luminárias que se usa para marcenaria, a gente pode estar usando na área do nicho. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a altura, né? Se a gente está prevendo um nicho aí de 35, é bom a gente deixar uma folga, porque essa luminária ela vai ser um pouco mais alta. Então a gente vai encaixar o nicho ali com 35 e a gente ainda vai ter a altura dessa luminária. Então é sempre bom pensar nisso, né? Deixar essa altura já prevista no projeto. Hoje a gente tem no mercado diversos tipos de nicho, né? A gente tem nicho pronto, a gente pode usar uma pedra, um mármore, um granito, a gente pode usar porcelanato, né? Mas cada um tem a sua peculiaridade. Por exemplo, se a gente for fazer um nicho com o próprio revestimento do banheiro, né? A gente vai mostrar uma foto para vocês aí de um que a gente fez numa obra, que a gente usou o porcelanato. É bom de usar o porcelanato, eu gosto de usar o porcelanato, porém tem que ter cuidado na hora da execução. A pessoa que está executando isso para você, ela tem que tomar cuidado na quina, né, do encontro, né? A gente tem um porcelanato que ele vem na horizontal e um que vai vir na vertical. Essa quina aqui que a gente tem, ela tem que estar a 45 graus, ou meia esquadria, como a gente chama, para isso encaixar e não ficar com uma quina viva, né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter com o porcelanato. Se a gente vai comprar um nicho pronto, a gente já tem as medidas padrões do nicho, né? Então, quando a gente for fazer isso, comprar um nicho, seja ele de plástico ou até mesmo de porcelanato pronto, né? A gente tem essas opções no mercado. A gente vai pegar e vai ter uma medida padrão. Então, se tu está pensando em ter um nicho de 1 metro, tu tem que ver se tu vai comprar um nicho pronto, se a gente tem essa medida de 1 metro, né? Então, isso é importante de tomar cuidado. Ah, Adriano, estou fazendo uma reforma e o banheiro já está revestido, né? Eu posso botar um nicho pronto? Pode botar um nicho pronto. Ah, eu quebrei a minha parede e eu posso botar um porcelanato? Pode. Só que quando a gente já tem uma parede revestida, eu aconselho sempre a gente usar uma borda nesse nicho, né? A borda seria uma borda que nem a gente tem numa janela, por exemplo, que a gente chama de vista, né? Então a gente tem aquele contorno ali que ele vai ficar ressaltado e ele mesmo vai esconder as imperfeições que a gente já tem quando a gente quebrar esse revestimento ali, né? Que já está ali naquele banheiro, né? Quando a gente tem um nicho em pedra, né, em mármore, por exemplo, e a gente já tem um revestimento nessa parede, a gente pode também utilizar desse nicho ressaltar um pouco, 1 centímetro, 1,5 centímetros ali, porque ele te dá um acabamento melhor nas bordas, né? Então a gente tem essas opções de nicho, né? Posso usar nicho de vidro também, se vocês quiserem, né? A gente pode fazer prateleira, normalmente isso com o nicho vertical, né? Se a gente tem um recorte na vertical, a gente quer dividir esses andares, vamos dizer assim, né? A gente pode estar se utilizando do vidro para fazer essa divisão interna, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente passou hoje para vocês. Fiquem ligados no nosso canal e até a próxima.